Naquela manhã de 1923, João tinha certeza de que seria apenas mais um dia igual a todos os outros na fazenda Santa Rita. O mesmo café ralo, a mesma camisa surrada, o mesmo sol nascendo por trás dos cafezais, o mesmo destino de homem pobre que parecia já ter sido decidido antes mesmo de ele nascer. Mas bastou a pá dele bater em algo metálico, enterrado no chão duro de um curral abandonado, para a vida inteira daquela fazenda começar a desmoronar. O que ele encontrou ali, escondido por 40 anos, não era só um cofre enferrujado. Era uma verdade devastadora, capaz de transformar patrão em ladrão e empregado em verdadeiro dono. Homem pobre abre cofre esquecido no curral. A verdade devastadora que estava escondida por 40 anos. Imagine passar a vida inteira ouvindo que a sua família nunca teve nada, que seu avô morreu pobre, que seu sobrenome não vale um carimbo em cartório algum. Imagine trabalhar de sol a sol, acreditando que nasceu apenas para obedecer, abaixar a cabeça e agradecer pelo pouco que recebe. Agora imagine num dia qualquer, cavar um buraco num curral esquecido e descobrir ali, enterrada, a prova de que tudo isso era mentira. Que no papel, metade da terra onde você sua e sangra todos os dias, sempre foi da sua família. Essa é a história de João, um capataz pobre do interior de São Paulo, que viu seu mundo virar de cabeça para baixo ao abrir um cofre que todos fingiram não existir. Interior de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, ano de 1923. A fazenda Santa Rita se estendia até onde a vista alcançava. Um mar de pés de café, carreiras e mais carreiras alinhadas, cortadas por estradinhas de terra vermelha. De madrugada até o fim da tarde, via-se apenas chapéus de palha curvados, braços queimados de sol, carroças carregadas rangendo, o berro de bois ao longe. No alto, observando tudo, a casa grande se erguia com suas janelas altas, varanda comprida e paredes claras. Ali vivia o coronel Alberto Mendes, sobrinho do antigo dono da fazenda, homem de palavra dura, olhar frio e fama de não perdoar afronta. No meio dessa engrenagem, João Silva, capataz há mais de 15 anos. Era ele quem acordava antes de todos para conferir as ferramentas, organizar os grupos, dividir tarefas, cobrar horários, dar satisfação ao coronel. Tinha o respeito dos outros trabalhadores, mas não possuía nada além da casinha de barro onde morava com a esposa Maria e os 3 filhos. Naquele tempo, respeito não se media em hectare, se media em medo de perder o pouco que se tinha. Naquela segunda-feira, o dia começou como todos os outros. O galo mal tinha cantado e João já lavava o rosto na bacia de alumínio, sentindo a água fria espantar o resto de sono. Maria esquentava o café ralo na panela preta, enquanto as crianças, ainda sonolentas, se espremiam ao redor da mesa pequena. Pouco depois, o sino da capela tocou a primeira batida, chamando os trabalhadores para o terreiro. Mas antes que João assumisse as tarefas do dia, um recado o fez mudar de caminho. O coronel queria falar com ele na varanda da casa grande. João subiu a pequena ladeira, sentindo o cascalho rolar sob as botas gastas. Na varanda, o coronel Alberto o esperava, apoiado no corrimão de madeira, olhando para o horizonte como se fosse dono também do céu. João, disse, sem rodeios, quero aquele curral velho lá do alto no chão ainda hoje, aquele atrás do mato que ninguém usa mais. Vou levantar um galpão novo ali. É para derrubar tudo, nivelar o chão. A ordem era inesperada. Aquele curral no alto do morro era praticamente uma peça de museu esquecido. Desde a época do antigo dono, quase ninguém entrava lá. Mas ordem de coronel não se discute. João apenas respondeu, sim, coronel, hoje ainda. Antes de continuar essa história, faz o seguinte. Se você gosta desse tipo de narrativa cheia de mistério, injustiça e reviravolta, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo.
Assim, essas histórias de gente simples que quase nunca aparecem nos livros de história conseguem chegar a muito mais pessoas. Agora, volte comigo para a fazenda Santa Rita e vamos subir juntos o morro do curral abandonado. O sol ainda estava manso quando João pegou 2 enxadas, uma pá pesada, um pé de cabra enferrujado e chamou 2 ajudantes, Zé Pequeno e Toninho. Os 3 subiram o morrinho em silêncio, ouvindo apenas o som das botas pisando a terra seca e dos pássaros se agitando nas árvores. O curral, visto de perto, parecia um velho cansado. As tábuas estavam tortas, comidas pelo cupim. O portão pendia preso por um único prego. O telhado, remendado com telhas velhas e pedaços de madeira, deixava entrar feixes de luz que riscavam o chão de terra batida. "Vamos começar derrubando as laterais", disse João. "Depois a gente cuida do chão." Os ajudantes começaram a arrancar tábuas, derrubar pedaços de cerca, empilhar madeira que ainda prestasse para alguma coisa. A cada tranco, nuvens de poeira se levantavam, revelando teias de aranha grossas e marcas antigas de cascos no chão. João, por sua vez, focou na base do curral. Sabia que para erguer um galpão, o coronel iria querer o piso nivelado, sem buracos ou saliências. Enfiou a pá na terra dura, que parecia mais pedra do que chão. Levantou o primeiro pedaço, o segundo, o terceiro. Na 4ª vez, ouviu o som diferente, um tlim abafado, metal contra metal. Ele parou, estreitou os olhos, testou de novo. Outro tlim, um pouco mais claro. Zé Pequeno comentou: "Isso é pedra grande, João." Mas João, que conhecia o som da terra como quem conhece a própria voz, sabia que não era pedra. Havia algo enterrado ali. Ajoelhou-se, encostou a pá de lado e passou a cavar com as mãos, desmanchando a terra em torrões pesados. Logo, seus dedos tocaram uma superfície fria, dura, irregular. Foi retirando mais terra até aparecer uma quina metálica, recoberta de ferrugem alaranjada, quase da cor da própria terra. O buraco foi ganhando forma e o objeto se revelou por inteiro. Uma pequena caixa de ferro pesada com um cadeado antigo segurando a tampa. Um cofre, ali, no meio do curral esquecido. O coração de João apertou no peito. Cofre não era coisa de pobre. Cofre enterrado, então, menos ainda. Aquilo cheirava a segredo, e segredo de rico dificilmente trazia coisa boa para um homem como ele. Sem querer chamar atenção, João tentou manter o tom de voz normal. "Zé, Toninho, vão lá embaixo buscar mais ferramentas e trazer água. Aqui o serviço vai ser mais pesado do que pensei." Assim que os 2 se afastaram, João enfiou as mãos sob a caixa e puxou com força. O metal arrastou na terra, fazendo um som áspero. Ele colocou o cofre sobre uma tábua caída, limpou os respingos de terra com as mãos e avaliou o cadeado enferrujado. Pegou o pé de cabra, encaixou na fenda entre a tampa e a base e começou a forçar. A ferrugem estalava, rangia, soltando pequenos pedaços que caíam no chão como farelo de ferrugem. Cada vez que o ferro gemia, João tinha a sensação de estar acordando algo que deveria continuar dormindo. Depois de alguns golpes bem dados, ouviu o estalo seco. O cadeado cedeu. Por um segundo, João pensou em parar. Poderia simplesmente enterrar de novo e fingir que nunca tinha visto. Mas a curiosidade, misturada com uma estranha sensação de chamada, falou mais alto. Ele levantou a tampa. Dentro do cofre, nada de brilho, nada de ouro, nada de moedas. Em vez disso, um maço compacto de papéis amarelados, amarrados por uma fita de tecido desbotado, e em cima deles, uma fotografia em tom sépia. João pegou a foto com cuidado. O homem retratado tinha a pele escura, marcada pelo sol e pelo tempo, roupas simples, postura ereta, olhar sério e profundo, como quem carrega muito peso e pouca palavra. Aquele rosto não era estranho, era familiar. O coração de João disparou. A imagem era do seu avô Joaquim da Silva. Joaquim, o ex-escravo liberto, que sempre trabalhou naquela mesma fazenda.
o homem de quem João ouvira histórias de coragem, de sofrimento, de noites mal dormidas e dias intermináveis. A família sempre dissera que Joaquim morrera pobre, sem terra, sem posses, e agora ali estava ele, guardado como um tesouro dentro de um cofre enterrado. Por que a fotografia de Joaquim estava ali? E o que diziam aqueles papéis amarelados? João devolveu a foto ao cofre e pegou o maço de documentos. Abriu a primeira folha com cuidado, sentindo o papel quebradiço quase se desfazer entre os dedos. Sabia ler pouco, graças a algumas tardes que passara com um professor velho que um dia trabalhara na fazenda. Conseguia reconhecer seu próprio nome, números, algumas palavras mais comuns. Mas ali, diante dele, as letras dançavam em frases grandes, cheias de termos complicados. Ainda assim, algumas palavras saltaram aos olhos. Escritura, transferência de propriedade, metade das terras da fazenda Santa Rita. E mais abaixo, um nome escrito com letra firme, Joaquim da Silva. João sentiu o sangue sumir do rosto. Se aquilo era o que ele pensava, então a vida inteira da sua família tinha sido construída em cima de uma mentira. Ele embrulhou os papéis rapidamente, colocou tudo por dentro da camisa, junto ao peito, e guardou também a fotografia. Depois, empurrou o cofre vazio de volta para o buraco e o cobriu com terra, alisando o chão até parecer que nada tinha sido mexido. Quando os ajudantes voltaram trazendo água e ferramentas, encontraram João suado, com a pá na mão. "E aí, o que era?" perguntou Toninho. "Nada demais", respondeu João sem encará-los. "Só ferro velho enterrado. Já tratei de sumir com isso. Vamos terminar logo isso aqui." Por fora, o trabalho continuou como se nada tivesse acontecido. Por dentro, João carregava agora um peso que nenhum saco de café poderia igualar. Desenvolvimento. Ato 2. O padre e a verdade. A noite chegou preguiçosa, cobrindo a fazenda com um manto de sombras compridas. O vento soprava fraco, trazendo o cheiro de terra úmida e folhas. Na casinha de João, as crianças já estavam deitadas e Maria lavava as últimas panelas do jantar. João, inquieto, andava de um lado para o outro, segurando a sacola de pano onde havia escondido os documentos. Quando não aguentou mais, pegou o chapéu, jogou um casaco por cima dos ombros e disse: "Maria, vou até a igreja falar com o padre." Ela o olhou preocupada. "Aconteceu alguma coisa?" "Não sei, é justamente isso que eu preciso descobrir." Saiu na noite silenciosa, o som dos próprios passos se misturando ao dos grilos. O caminho até a capela era curto, mas cada metro parecia carregar perguntas novas. Ao chegar à casa paroquial, bateu à porta. O padre Antônio, homem de meia idade, olhar calmo e com paixão no rosto, surgiu com uma lamparina na mão. "João, a essa hora? Está tudo bem?" "Padre, eu preciso muito que o senhor leia uma coisa para mim, mas preciso que seja só entre nós dois. Se isso que eu encontrei cair no ouvido errado, eu posso perder tudo, até a vida." Dentro da pequena sala, cercada de livros empilhados, João colocou o maço de papéis sobre a mesa de madeira. O padre, curioso, desamarrou a fita, ajeitou os óculos e começou a ler. As chamas da lamparina tremiam levemente, projetando sombras nas paredes. Quanto mais lia, mais o rosto do padre mudava. Primeiro leve surpresa, depois espanto, por fim algo bem próximo do medo. Depois de alguns minutos, ele levantou os olhos. "João, você tem noção do que é isso aqui?" Vi umas palavras soltas, mas não entendi tudo. "Isso é uma escritura de transferência de propriedade. Aqui está dizendo que, há 40 anos, o antigo dono da fazenda Santa Rita, o senhor Augusto Mendes, transferiu metade das terras para Joaquim da Silva, seu avô." A frase permaneceu pairando no ar, pesada como chumbo. João sentiu os olhos arderem. "Metade, padre, metade. Está tudo aqui. A descrição das divisas, a data, a assinatura, o selo do cartório. E mais,
Diz que essa transferência foi feita em agradecimento a um ato de bravura que salvou a vida do proprietário. Na memória de João, as histórias da avó voltaram como um relâmpago. Ela sempre repetia que Joaquim tinha enfrentado uma onça para salvar o patrão, que eles deviam a ele a própria vida. As pessoas riam, chamavam de exagero. Agora, as risadas se calavam diante da prova de papel. Mas se isso é verdade, padre, por que meu avô morreu pobre? Por que meu pai nunca soube de nada? Por que a gente passou a vida inteira nessa terra como se fosse invasor? O padre respirou fundo, fechou um pouco os olhos, como se aquilo também doesse nele. Depois que o senhor Augusto morreu, quem assumiu tudo foi o sobrinho, o coronel Alberto. Se essa escritura sumiu logo depois, é porque alguém teve interesse nisso. Enterrar um documento assim é enterrar a história de uma família inteira. João passou as mãos pelo rosto tentando segurar as lágrimas. Não era só raiva, era também uma sensação de humilhação antiga ganhando nome. O que eu faço, padre? Se eu mostrar isso para o coronel, ele pode mandar me matar. Mas se eu fingir que não vi, é como se eu estivesse ajudando a roubar a memória do meu avô. O padre pensou um pouco, medindo as palavras. João, a verdade é perigosa, mas o esquecimento também é. Você não precisa enfrentar o coronel agora, de peito aberto, mas também não pode deixar que essa escritura desapareça de novo. Existe um cartório na cidade vizinha. Se você registrar uma cópia, mesmo que o papel original se perca, sempre vai haver prova de que o seu avô recebeu essas terras. Talvez você não veja a justiça acontecer, mas alguém da sua família pode ver. João saiu dali levando, além dos papéis, uma decisão embrionária. Não era plano de vingança, era um plano de proteção da verdade. No dia seguinte, o mundo parecia igual na fazenda. O sino tocou na mesma hora, os homens foram para a lavoura, o sol nasceu do mesmo lado. Mas para João, nada era igual. Cada passo que dava sobre a terra parecia ecoar diferente. Não era mais apenas terra do coronel. Era a terra que, em parte, fora dada a Joaquim e depois roubada no silêncio. Ao olhar para o terreiro cheio de sacas de café, para os cavalos amarrados, para a casa grande e imponente, João sentia um misto de revolta e impotência. Ele via o suor dos trabalhadores escorrendo para enriquecer um homem que talvez tivesse construído a própria fortuna em cima de um documento enterrado. No meio da tarde, enquanto verificava o carregamento de uma carroça, ouviu novamente o som de cascos se aproximando. O coronel Alberto parou o cavalo a poucos metros de João e falou com voz calculadamente casual. E então, João, aquele curral velho deu muito trabalho? Ouvi dizer que vocês cavaram fundo por lá. Achou alguma coisa interessante? A pergunta veio carregada de veneno. João sentiu o corpo inteiro enrijecer. Cada segundo de silêncio parecia um risco. Na mente, a imagem da foto de Joaquim se sobrepunha ao rosto do coronel, mas junto vinha a lembrança de Maria e das crianças. Ele não podia ser imprudente. Nada demais, coronel, respondeu controlando a voz. Só uns ferros velhos enterrados. Já botei tudo fora. O coronel o encarou por alguns instantes que pareceram uma eternidade. Depois, um leve sorriso torto apareceu. Ferro velho. Fez um gesto com a cabeça e se afastou, como se nada tivesse acontecido. João sabia que naquele jogo, qualquer passo em falso poderia ser o último. Se você chegou até aqui, já percebeu o tamanho da injustiça escondida debaixo daquele curral. Então, aproveita esse momento e já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não fez isso e comenta aí embaixo de qual cidade está assistindo. Seu comentário ajuda esse tipo de história a circular e mostra que a voz de gente simples merece ser ouvida. Agora, vamos ver que decisão João tomou com a verdade que carregava. Numa noite chuvosa, quando o telhado da casinha pingava em vários baldes espalhados pelo chão, João colocou os documentos sobre a mesa e chamou Maria para sentar. A lamparina lançava uma luz fraca sobre as letras, tornando-as ainda mais solenes.
Ele repetiu tudo o que o padre havia dito. Apontou o nome de Joaquim, mostrou onde dizia metade das terras da fazenda Santa Rita. Explicou sobre o ato de bravura, sobre o cartório, sobre o plano de registrar uma cópia. Maria ouvia em silêncio, o rosto sério, às vezes apertando as mãos sobre o colo. Quando ele terminou, ela respirou fundo. João, isso é grande demais para nós, disse num sussurro. Eu sei que dói saber que roubaram o que era do seu avô. Eu também sinto raiva, mas você conhece o coronel. Se ele descobrir que você tá com esses papéis, ele acaba com a gente sem pensar duas vezes. João apertou os punhos, olhando os papéis como se eles fossem ao mesmo tempo tesouro e maldição. Eu não consigo mais olhar para essa terra como antes, Maria. Cada vez que eu piso no chão do terreiro, eu lembro que metade disso aqui foi dada para o meu avô, e que um papel enterrado transformou o herdeiro em empregado. Ela estendeu a mão e tocou a dele. Então a gente faz do jeito mais certo que der, sem colocar todo mundo em risco. Você falou do cartório na cidade vizinha. Se a gente registrar esse papel, a verdade não se perde nunca mais. Mesmo que a gente não veja a justiça acontecer agora, nossos filhos e netos vão ter como provar. As palavras de Maria eram simples, mas carregavam a sabedoria de quem aprendeu a sobreviver em silêncio sem desistir completamente da esperança. João concordou com um aceno lento. Então é isso que eu vou fazer, mas ninguém além de nós e do padre pode saber. No domingo seguinte, o plano começou a se concretizar. João pediu licença ao coronel para levar a família à missa na cidade vizinha. Disse que queria pagar promessa, pedir saúde e proteção. O coronel, ocupado com cifras e preocupações, autorizou sem dar muita importância. A viagem foi feita em uma carroça simples, com Maria e as crianças sentadas ao lado, enquanto João conduzia os animais. Dentro da camisa, junto ao peito, os documentos originais e a foto de Joaquim viajavam escondidos, protegidos por uma faixa de tecido. Na cidade, em vez de seguir direto para a igreja, João se distanciou da família por alguns minutos e entrou em um prédio discreto, de paredes claras e janelas altas, o cartório. Lá dentro, o escrivão o recebeu com certo estranhamento, acostumado a lidar mais com gente de terno do que com homens de mãos calejadas. João explicou com humildade que tinha papéis antigos de família e que gostaria de garantir uma cópia verdadeira. O escrivão analisou as folhas, leu alguns trechos, reconheceu de imediato os selos e a assinatura do antigo dono. Não perguntou muito, apenas começou a registrar. O som do carimbo ecoava pelo salão, marcando a passagem de uma injustiça secreta para um registro oficial, ainda que tímido. Cada batida de tinta no papel era como um passo em direção a um futuro diferente. Ao final, o escrivão devolveu os documentos originais e entregou algumas cópias autenticadas. João agradeceu em voz baixa, guardou tudo com cuidado. Saindo dali, passou diante de um sebo pequeno, uma loja simples de livros usados. Algo o fez entrar. Entre prateleiras empoeiradas, encontrou uma Bíblia velha, de capa gasta e folhas marcadas de uso. Comprou o livro, abriu-o nas páginas dos Salmos e escondeu ali as cópias da Escritura, dobradas com cuidado. Fechou a Bíblia e a abraçou contra o peito. Na volta para a fazenda, ninguém imaginava que naquela carroça, além de uma família simples, viajava também a prova material de um crime antigo. A Bíblia, colocada depois numa prateleira torta do pequeno casebre, parecia apenas mais um livro esquecido. Mas por dentro escondia a chave de uma história que o coronel acreditava ter apagado para sempre. Desenvolvimento. Ato 5. O peso do silêncio. Os anos passaram um após o outro, como grãos de café caindo de um saco sem fundo. O mundo fora da fazenda mudava lentamente. Novas máquinas, novas conversas sobre política e guerra em terras distantes, rádio chegando aqui e ali. Na Santa Rita, porém, a rotina permanecia quase a mesma. Sol forte, terra dura, ordens de cima, obediência embaixo.
João envelheceu servindo como capataz. Viu rugas profundas surgirem no rosto, os cabelos embranquecerem, alguns dentes se perderem. Viu filhos crescerem e irem embora na tentativa de não repetir o mesmo destino. De vez em quando, sozinho, parava diante da estante e passava a mão pela capa empoeirada da Bíblia. Sabia exatamente onde, entre aqueles textos sagrados, repousavam as cópias da Escritura. Sabia que aquela verdade ainda estava viva, mesmo que ninguém além dele, de Maria e do Padre a conhecessem. Houve noites em que pensou em finalmente enfrentar o coronel, mostrar tudo, gritar no meio do terreiro. Mas a prudência, forjada em anos de opressão, sempre falava mais alto. Ele não queria transformar a família em alvo de vingança. O padre Antônio, por sua vez, guardou o segredo como quem guarda uma confissão. Recomendava paciência, esperança, fé, em um tempo em que a justiça pudesse ser buscada sem que custasse a vida de inocentes. João partiu desta vida sem ver a reparação que tanto sonhou, mas partiu com a certeza de que, ao menos, não tinha deixado a verdade ser queimada ou rasgada. Deixou-a preservada, esperando o momento certo de emergir. Décadas se passaram. Já era 1965, quando um neto de João, vasculhando caixas antigas no fundo da casa da família, encontrou a velha Bíblia empoeirada. A capa quase se desfazia ao toque. Ao abri-la, um envelope amarelado escorregou e caiu no chão. Curioso, o rapaz abriu o envelope e encontrou as cópias carimbadas da escritura da fazenda Santa Rita. Leu o nome de Joaquim da Silva, viu a assinatura do antigo dono, reconheceu as descrições das divisas, leu com clareza a palavra metade. Diferente do avô, ele sabia ler bem, tinha estudado, entendia o peso daqueles timbres, daqueles selos. Daquele dia em diante, começou uma nova luta. Advogados foram consultados, registros antigos foram revirados, histórias de velhos moradores foram recolhidas. Não foi fácil, nem rápido, nem simples, mas pela primeira vez, depois de 40 anos de silêncio, a verdade enterrada no curral e guardada numa Bíblia começou a ganhar voz diante da lei. Talvez João nunca tenha imaginado todos os desdobramentos que sua decisão silenciosa geraria. Mas uma coisa é certa: se ele tivesse queimado ou rasgado aqueles papéis, a história de Joaquim e de seus descendentes teria sido apagada para sempre. Ao escolher guardar, registrar, proteger, ele deixou para a família a maior herança possível: consciência. A consciência de que não eram nada, como muitos diziam, de que não nasceram apenas para servir, de que foram herdeiros lesados, enganados, apagados, e de que, quando uma verdade assim vem à tona, ela pode até não mudar o passado, mas muda para sempre a maneira como as próximas gerações olham para si mesmas. Esta é a história de um homem pobre que abriu um cofre esquecido e encontrou, em vez de ouro, algo muito mais precioso: a prova escrita de que sua dignidade havia sido roubada. Uma verdade devastadora para quem acreditava ser dono de tudo, e libertadora para quem passou a vida inteira achando que não tinha direito a nada. Se essa narração mexeu com você, se fez lembrar das histórias dos seus avós, dos segredos que a sua família carrega, não deixe essa reflexão morrer aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta de qual cidade você está assistindo. Talvez um dia seja a sua história, ou a de alguém da sua cidade, que venha à tona mostrando que nenhuma injustiça enterrada permanece escondida para sempre.